Bom, ele foi para um lado, tu foi criar conteúdo, né? Tu foi fazer um programa, tu foi fazer outro programa. Sim. Foi criar conteúdo na internet. Né? Eu comecei na minha carreira profissional como produtor audiovisual. Né? Eu também sou apaixonado por aviação desde não lembro quando. Meu caso é igual ao do Panda, não tem ninguém na minha família que é da aviação. Mas o meu pai sempre me incentivou, né? Quando eu comecei a falar que eu queria ser piloto e tal. Nunca teve nenhum tipo de bloqueio, né? Muito pelo contrário. Não, vamos lá, né? Vamos fazer isso acontecer. Entrei na faculdade de aviação civil, me formei em aviação civil. Então é minha área de formação. Me tornei piloto quando eu tinha 18 anos. Só que ao mesmo tempo tinha uma outra coceirinha que era o audiovisual. Que eu sempre gostei, desde criança também. Eu era daquela criança que pegava a câmera VHS do pai, né? Entregando a idade, né? Fazendo conteúdo. E eu e meu irmão também é do audiovisual. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui morar no Canadá. Fiquei 2 anos no Canadá, terminei faculdade de aviação civil no Brasil. No Canadá, eu foquei, além de estudar línguas, eu foquei também mais a parte de cinema. Quando eu voltei do Canadá no início de 2007, eu já estava mais propenso a ir para o lado do audiovisual. Entendi. E as minhas carteiras tinham vencido, eu já não estava voando mais e tal. E eu comecei a trabalhar com audiovisual, me especializei na parte de direção de fotografia. E em 2008 eu falei, eu acho que eu vou renovar a minha carteira, voltar a voar, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu estava um pouco afastado. Renovei e fui voar. Eu era sócio já do Aeroclube de São Paulo, então eu fui voar os aviões do Aeroclube. E fui levando isso em paralelo, como um hobby, né? E aí, na produtora, a gente sempre trabalhou com publicidade, com institucionais, empresas, até que surgiu a oportunidade de criar programas para TV. Porque tem a lei do audiovisual, que se não me engano é de 2012, né, que incentivava produtoras brasileiras a fazer programas brasileiros para TV, que tem aquela cota de programas brasileiros. E eu fui atrás disso. Falei, acho que eu até agora estou produzindo publicidade. Quem trabalha no meio publicitário sabe o que é, né? Então era muito difícil. E produzir o próprio conteúdo era uma ideia legal. E eu já tinha 4 anos de produtora. Lá por 2013, a gente participou de uma premiação, de um concurso da Johnny Walker, para fazer um filme, um curta-metragem sobre brasileiros que serviriam de exemplo para outros brasileiros. E a gente fez um filme e nós ganhamos, né, esse prêmio. O nosso filme falava de um índio, que é um indígena, né, que é amigo meu, já de longa data, desde 2010, e ele era o exemplo que a gente queria dar para os brasileiros, que o cara era, assim, muito legal. E aí a gente ganhou. Falei, cara, esse negócio de fazer conteúdo acho que é legal. Talvez pode ser uma ideia, né? E aí em 2013 nós apresentamos 3 projetos para emissoras de TV. Um desses projetos era um programa sobre aviação, porque era uma coisa que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado. E eu falei, vou unir o útil ao agradável, fazer um programa de TV sobre um tema que eu gosto. E aí nós tomamos um monte de não, porque quando você fala de aviação, hoje a gente já quebrou um pouco isso, mais 10 anos depois, mas no meio como um todo, né? Hoje, para quem quiser fazer conteúdo de aviação, tá muito mais fácil, né? Todo o caminho já começou a ser trilhado. Lá em 2013, o YouTube ainda não era o que é hoje, eu nem pensava em internet naquela época, e eu ia fazer a apresentação do nosso projeto de aviação nas emissoras, o pessoal olhava e falava, você tá maluco? Falar de avião? Não, ninguém vai assistir isso aí. Aviação é coisa de milionário. Assistir. Então. Aviação é coisa de milionário, isso daí não dá. Nicho é muito nichado, muito fechado, e foi. Até que eu apresentei para um diretor de uma emissora chamada Mais Globosat, do Grupo Globo. Na época era o Globosat. E ele era piloto. Aí quando ele viu o projeto, piloto de avião pequeno, quando ele viu o projeto, falou, cara, eu quero isso. Porque tem tudo a ver com o canal. Aí a gente fechou o contrato com o Mais Globosat. Começamos a produzir, isso foi em 2013, começamos a produzir em 2014. E aquele programa que muitas emissoras recusaram e falaram, não, isso não vai dar certo, estreou no Mais Globosat, foi recorde de audiência e o programa foi muito bem, assim. A gente ficou super feliz. Isso é interessante, né? Tem muita gente que se interessa muita gente por aviação
E assim, não necessariamente tá ali tá querendo ser piloto, entendeu? Não necessariamente quer ser aeromoça ou qualquer coisa nesse sentido, trabalhar no aeroporto. Não, o cara só gosta do assunto. Exatamente. E eu percebo isso com a quantidade de pessoas que reconhecem na rua, em ambientes mais aleatórios possíveis, porque quando o Aero por Trás da Aviação era pequeno, era natural ser reconhecido em ambiente aeroportuário, né? E hoje não é mais assim. Hoje você pode pensar no ambiente mais aleatório possível, tem alguém que assiste, gosta, muita gente, por sinal. Você fala, mas você é da aviação? Não, mas eu adoro. Né? E tem um monte de coisa, tem um monte de aspecto interessante que as pessoas gostam de ver. Por exemplo, tem uma série famosa pra caramba que é os caras da polícia. Coisas loucas que acontecem. Águias da Cidade. Né? Eu não sei o nome, mas eu sei que chego. Outro dia, cara, olha essa. Eu tava chegando eu tava vendo, eu não lembro. Não lembro. Eu sei que eu tava no aeroporto esperando a minha mala. Aí, cara, chegou assim perto de mim um polícia, né? E aí falou assim, quanto mais perto tu fica da onde sai a mala, mais demora pra ela sair. Aí eu olhei pra cara dele assim, vi que era polícia, aí, pô, riu, pá, trocou uma ideia, ficamos trocando ideia ali. E aí daqui a pouco chegou um cara que era um chefe dele lá e falou assim, pô, tem que ir lá, mano, que tem que atender, aconteceu uma parada, não sei o quê, pô. Aí, pô, o que aconteceu? Pô, morreu uma senhora dentro do voo vindo do Catar. Aí eu fiquei, caralho, mano, o que será? O que faz? Vamos lá, tem esse voo aí, vamos dizer, um voo que dura 10 horas. Uma pessoa morre com 1h30 de voo. O que faz, mano? Bota no saco, põe lá atrás, o que acontece, sabe? Então, esse tipo de coisa que as pessoas falam, caralho, é mesmo, né? Porra, é essa? O que será que acontece? E a ideia do Aero por Trás da Aviação foi justamente essa, porque tudo que você vê na grande mídia sobre aviação acaba indo pro lado da tragédia, do acidente aéreo. É aquela história, eu tava até conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Se uma empresa lança um novo avião, faz o primeiro voo, isso não vira notícia. Só que se esse primeiro voo sofre um acidente, aí vira notícia. É verdade. Né? Então, eu sempre quis ir pro outro lado. Não, vamos falar da aviação que a gente gosta. Entendi. E tirar essas curiosidades das pessoas. Né? Eu até fiz um vídeo já falando o que acontece quando a pessoa morre em voo e tal. E outras coisas. Como que a sua mala do check-in vai parar no avião? Por onde que ela passa? Né? Essa foi, inclusive, a primeira ideia do programa. Você despachou essa mala e qual que é o caminho? Então, qual que é o caminho? Tem vídeo lá no aeroporto. Depende do aeroporto. No caso do aeroporto de Guarulhos é um caminho bem longo. Acho que são mais de 5 quilômetros de esteira. Nossa, cara. É bem legal, assim. Parece aquele filme Toy Story, sabe? No caso do aeroporto de Guarulhos tem uma turma que desvia a tua mala, enche de drogas e troca as etiquetas e manda pra Europa. No caso do aeroporto de Navegantes, por exemplo, é do outro lado. Você vê o cara tirando a mala do carrinho do que veio do avião e pondo na esteira, né? Nossa, então, esse voo para Navegantes aí, ele tem alguma coisa que, pelo menos para mim, ele é muito famoso. Eu nunca fui a Navegantes, não faço ideia de como é, mas toda vez que eu tô no aeroporto, eu vou pegar o voo para qualquer lugar. Sempre tem a mulher falando, aí, ó, vou para Navegantes. Tá na hora Inclusive, do eu vou para para Navegantes sexta-feira. Um abraço pro pessoal da Azul aí que tá ajudando a gente nessa mais um vídeo que vai ser feito lá. E aí a ideia era mostrar os bastidores da aviação. Por isso que veio esse nome, que hoje é um nome conhecido, a gente já acostumou com esse nome, mas quando a gente criou a Aero por Trás da Aviação, por que Aero? Se você me perguntar por que Aero, eu vou te responder, eu não sei. Porque na época a gente precisava de um título, a gente precisava apresentar o projeto, cara, Aero, põe Aero. É bastidores da aviação, mas Aero, os bastidores da aviação, o nome já é longo, ia ficar maior ainda. Não, põe por trás da aviação. Mas vai ter gente que vai zoar, não tem problema, coloca aí. E ficou, né? Então hoje é um nome conhecido, mas não foi um nome assim que foi pensado, que nem Azul, que passou por votação e tudo mais. Acho que a história é legal. E foi isso, foi mostrar esses bastidores da aviação. Esse foi o objetivo. Entendi. Né?